a esperança vive, cantarei, aleluia. Cristo vive, Ele reina sobre a terra, aleluia. Não há ninguém como Jesus, que da terra seca faz brotar águas. O Rei ao mundo veio com grande amor, venceu a morte, com poder ressuscitou. Ouça o som das gerações a cantarem sua história. Toda a terra está cheia da sua glória. A esperança vive, cantarei, aleluia. Cristo vive, Ele reina sobre a terra, aleluia. Jesus, não há ninguém como Jesus, que da terra seca faz brotar águas. O Rei ao mundo veio com grande amor, venceu a morte, com poder ressuscitou. Ouça o som das gerações a cantarem sua história. Toda a terra está cheia da sua glória. A esperança. E porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, e eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgi e vivo com o Pai está. Bora todo mundo junto! E porque Ele vive na graça, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está.
Graça e paz, meus queridos, tudo bem com vocês? Que bom poder, nessa noite de sexta-feira, estar entrando na sua residência para trazer uma palavra de paz, uma palavra de esperança. E nessa noite, Pastor Wilson, nosso convidado especial, seja bem-vindo, pastor. É um privilégio tê-lo conosco. Muito obrigado, pastor Eduardo. É um prazer estar aqui, um abraço aos nossos espectadores, os telespectadores que estão conectados com a gente a partir de agora. Pastor Wilson é nosso pastor sênior aqui da comunidade de Mercedes, Marechal também. É o nosso pai aqui, é o nosso referencial. É um prazer, com certeza, estarmos juntos e queremos nessa noite falar sobre esperança. E eu quero, como pano de fundo, usar um texto de Lamentações 3:21. Lamentações 3:21 diz assim: Todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. Quero convidar você, antes de nós começar o nosso bate-papo, a estarmos orando junto, aonde você está aí. Feche os seus olhos, curva a sua fronte e vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, te damos graça, te louvamos, Pai, por uma noite tão agradável, uma noite especial. Queremos celebrar o Teu nome, queremos que o Senhor fique à vontade no nosso meio, abençoe cada um dos nossos telespectadores, nossos amigos, nossos irmãos, conhecidos e aqueles que talvez não conhecemos, mas o Senhor conhece. Queremos nessa noite, ó Pai, trazer esperança através da Tua palavra. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Graças a Deus. Então, o pano de fundo do nosso bate-papo aqui, Esperança, ele está num livro que, olhando, né, pastor, não tem um nome muito atrativo, né? Lamentações. É verdade. Era um tempo, um período de grande dificuldade, né? Na vida, no ministério do profeta. E o livro tem tudo a ver com a situação que eles estavam passando, especialmente como a nação de Israel estava passando, né? Mas, independentemente das circunstâncias, a esperança pode ser mantida, né? E é isso que ele estava fazendo, estava motivando e procurando transmitir esperança ao povo no momento quando, a partir do ponto de vista da perspectiva humana, não havia muita coisa para acreditar que pudesse dar certo ou a situação pudesse ser revertida. Mas a esperança foi mantida e a mudança aconteceu, né? É interessante mesmo a história, né? O livro de Lamentações, e nós vamos falar sobre esperança, baseado num livro com o título de Lamentação. Como o pastor falou, Israel estava passando por um momento muito difícil. A Bíblia vai relatar que por não querer andar na presença de Deus, vários avisos, vários profetas já haviam pré-anunciando esse tempo. Ó, vai vir o cativeiro babilônico, vocês vão sofrer as consequências da desobediência. Então Jeremias está no meio do povo. Se você ler até esse versículo, você vai ver que ele estava lamentando. Lamentando. Era uma situação caótica mesmo. Mas o interessante é que chega nesse ponto aqui do texto, é como se Jeremias ligasse uma luz e mudasse o cenário, pelo menos na sua mente. Ele diz: quero trazer à memória, quero buscar na nossa experiência algo que possa me trazer esperança. Pastor, o que é esperança? A esperança, mesmo o profeta Jeremias estava falando aí, quando não havia, da perspectiva humana, científica, não havia nenhuma possibilidade de mudança. A coisa era complicada. A capacidade de continuar acreditando, mesmo em face das circunstâncias negativas. Então, contextualizando essa situação, essa realidade, para os nossos dias, para o momento que nós estamos vivendo como humanidade, não apenas como a nossa nação, como o Brasil, mas como a humanidade toda, né? Vários países aí passando essa dificuldade. Mais de 100 países, 140 países, passando as mais diferentes dificuldades. Mesmo em meio a essas dificuldades, e em alguns lugares, em alguns ambientes especialmente, parece que a esperança quase que acabou. Mas ainda nós podemos buscar nos nossos arquivos, na nossa memória, motivos para continuar acreditando que essa situação difícil vai ser revertida.
e que logo essa nuvem terá passado e nós estaremos em dias melhores. Com certeza, também temos crido assim, temos andado nessa mesma palavra. E é interessante que a esperança é um dos assuntos que mais é estudado pela ciência, e estava lendo alguns artigos sobre isso, e os médicos, né, psicólogos, psiquiatras, especialistas nas áreas aí de saúde mental, eles têm descobrido que a esperança é uma questão de você decidir buscar a esperança. Exatamente. E se nós olhar para a vida de Jeremias, ele estava naquele momento ali de dificuldade, e ele olha talvez para a dificuldade e não vê muita luz. Então ele decide, como o pastor falou, buscar nos arquivos passados algo que pudesse trazer esperança. A pergunta para nós é: aonde, pastor, nós vamos buscar esperança em dias onde que a gente liga a nossa televisão, as mídias sociais, e a notícia que a gente vê é uma notícia pior do que a outra, é notícias de tristeza, de tragédias, né? É verdade. A gente vai olhar aí, especialmente a grande mídia, uma das principais mídias do Brasil aí, não quero, por questão de ética, não ficar mencionando o nome, mas a notícia, inclusive os noticiários, o período da notícia foi ampliado. Foi ampliado. E a notícia, basta você ligar o televisor, aí as mídias aí, né, as plataformas que nós temos aí de informações, para dentro de 4, 5 segundos você já ouviu uma notícia negativa. E aquelas notícias são então amplificadas, são repetidas, constantemente repetidas e repetidas, aquelas partes trágicas. Embora que a gente saiba que muita coisa boa está acontecendo ao nosso redor. Não é só isso. Tem muita coisa boa acontecendo, Com certeza. mas parece que o enfoque é dado naquela coisa negativa, né? Então, várias mídias aí, né, canais de TV, parece que estão vendendo sangue, né, comercializando sangue, comercializando defuntos e, enfim, cemitérios e coveiros. Esse é o enfoque em cima desse tipo de coisa, né? Mas mesmo nisso nós podemos ter esperança, em meio a tudo isso. E eu lembro, hoje estava pensando sobre esse tema, lembrando de um filme que nós assistimos alguns anos atrás, há uns 40 anos atrás, e você pode buscar aí na TV, você pode encontrar, não sei se Netflix, ou, né, pode encontrar, Os Sobreviventes dos Andes. Os Sobreviventes dos Andes. Inclusive, eu, na época, levei amigos, levei um tio para assistir, acabei assistindo, né, mais do que uma vez aquele filme. Muito interessante, onde que um avião com atletas caiu há uns 40 anos atrás, caiu na Cordilheira dos Andes, na região da cidade de Mendoza, na Argentina. Eu tive a oportunidade de anos mais tarde passar lá na Cordilheira de carro e numa outra ocasião sobrevoar exatamente aquele lugar. Foi até meio tenso, né? Você, lembrando do filme, estar voando lá naquele lugar. E justamente foi ali, o avião deu uns balanços ali, foi até um lance até meio cômico ali, para a gente passar naquele lugar. Mas o que eu quero enfocar é que o avião caiu ali com aqueles atletas e várias pessoas morreram já no momento da queda, mas um grupo de pessoas sobreviveram. E dos sobreviventes ali, um deles, um líder, que assumiu a liderança daquela coisa ali no meio da cordilheira, no meio da neve, foi, depois do segundo, terceiro dia, sem nenhuma perspectiva, as buscas foram feitas, mas ninguém estava conseguindo localizar o avião que havia caído. Ele decidiu começar a comer os corpos dos companheiros, das pessoas que haviam morrido e estavam lá conservados na neve, né? Ficou lá. E ele, com alguns objetos que eles tinham ali, tinham várias coisas no avião, foram cortando e ele decidiu começar a comer. Achou que seria a única possibilidade. Ele manteve firme a esperança, falou, nós vamos sair daqui. A maioria das pessoas se recusaram a comer, né? O canibalismo, na verdade. Sim. Mas era a única chance que ele tinha, as pessoas estavam mortas. E enfim, depois de 70 dias, caminhando na neve, um grupo de 16 pessoas sobreviveram. Acabaram caminhando, andando, pegaram um rumo lá, sem saber aonde iam sair, e depois de 70 dias caminhando na neve, eles encontraram uma fazenda, um sítio, lá do lado do Chile, e o grupo então foi socorrido, e 16 pessoas foram salvas. Então aquilo, se você vai pensar em esperança, né?
pensa na situação. Mas aqueles que continuaram acreditando e fazendo o possível daquilo que se poderia fazer dentro da circunstância, conseguiram sobreviver. Então isso é ter experiência, é um exemplo de ter esperança, né? Com certeza, né, pastor? O senhor, na sua vasta experiência, tanto de vida como de ministério, olhando para a vida de Jeremias, o que fez a diferença com que ele se motivasse foram as situações positivas que ele passou. Sim. Na sua vida, o senhor olhando para trás, o senhor pode talvez mencionar alguma experiência e através dessa experiência do passado o senhor possa dizer, não, se eu passei aquilo, eu vou passar por isso agora, e serve de motivação? Uhum. Sim. Várias situações. Tivemos mencionando numa live lá em Marechal, nessa semana, e dizer que tivemos situações de saúde, na área da saúde, onde só um milagre poderia resolver, e Deus fez o milagre, né? E a esperança então foi reativada na gente. Tivemos uma situação de sequestro, nós somos sequestrados e seríamos mortos, né? Tudo mostrava para isso, e a gente foi salvo daquela situação, Deus nos livrou daquilo. Tivemos situações aqui em Mercedes mesmo, estamos falando aqui da comunidade da Igreja de Deus em Mercedes. Nós tivemos há anos atrás a oportunidade de trabalhar aqui, por quase 30 anos, e muitos momentos de superações. A própria construção desse templo onde nós estamos aqui foi um milagre, né? Então, pessoas me perguntavam na época, mas para que construir? Vai ter possibilidade de fazer isso? Olhando da perspectiva humana, parecia que não tinha possibilidade. Mas no fim a gente viu que foi possível, né? Mantivemos a esperança e continuamos trabalhando, né? Continuamos trabalhando. E as coisas foram acontecendo. Então, foram várias situações, né? Com certeza você que está nos assistindo aí, se você quiser compartilhar alguma experiência, né? Estava vendo nossos irmãos agricultores e nossos irmãos aí que estão assistindo. Falávamos há alguns meses atrás, no início do ano, né? Com uma grande falta de chuva. A planta mesmo, né, pastor, foi atrasada em quase 30 dias, ou mais de 30 dias. E várias vezes nós aqui na comunidade orando e dizendo, Deus, né, os irmãos trazendo à memória as secas passadas e que Deus trouxe chuva na hora certa, que Deus fez. E podemos ver esse dia visitando algumas pessoas, assim, os irmãos comentando que há anos não se teve uma safra tão boa. É verdade, verdade. Ano passado foi isso, né? Então, a chuva não veio, a chuva não vinha. E uma coisa muito interessante que aconteceu aqui foi que a planta resistiu. A planta, como poderíamos dizer assim, a planta esperou pela chuva. E foi uma coisa incrível que aconteceu. Então, esse ano, novamente, nós estamos numa situação difícil e nós cremos, né, em termos de falta de chuva aqui em todo o sul do Brasil, estamos vivendo isso, mas nós cremos que Deus vai suprir cada uma das nossas necessidades. Com certeza. Né? E a gente não desanima, não vamos desanimar, não vamos esmorecer. E Deus vai suprir as nossas necessidades. Mesmo em face da pandemia que nós estamos aí, Deus vai cuidar da gente, vai continuar cuidando da gente. Com certeza. O apóstolo Pedro fala em 1 Pedro 1,3, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Como que nós podemos experimentar essa esperança viva no nosso dia a dia, pastor? Veja, o apóstolo Paulo, né? Você está mencionando Pedro, né? Paulo, o apóstolo, lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, ele faz um resumo acerca dos dons e fala especificamente ali naquele capítulo acerca do amor. E ele diz assim, agora pois permanecem no peneirar de todas as coisas, no fechamento das cortinas, né? Restam apenas 3 coisas, a fé, a esperança e o amor. Ele diz que o amor é o maior desses, mas a esperança faz parte de um dos tripés de sustentação da nossa fé, ou digamos assim, da própria vida, da nossa própria vida espiritual, da nossa vida humana como seres humanos. Então a esperança é um dos pés desse tripé, dessas 3 bases, uma das 3 colunas principais é a esperança. E a esperança significa continuar acreditando,
continuar acreditando. Então a esperança está ligada, inteiramente ligada com o amor, diretamente ligada com o amor e com a fé, a capacidade de continuar crendo. Então, se eu tenho esperança, eu preciso acreditar. Não tem como continuar tendo esperança sem fé. Então, eu preciso ter fé, preciso continuar acreditando. E se eu acredito que uma possibilidade pode ser mudada, eu também preciso fazer a minha parte. Aquilo que estiver ao meu alcance, eu vou fazer. Sim. Então, isso é muito maravilhoso. Então, no milagre da ressurreição de Lázaro, por exemplo, Jesus ressuscitou Lázaro, mas pediu às pessoas que estavam ali, os familiares, os amigos dele que estivessem ali, que tirasse a pedra. Exatamente. Né? Então, há pedras, existem coisas que nós podemos fazer, que nós devemos remover. Então, esperança significa eu fazer a minha parte também, para que a coisa aconteça. Né? Exatamente. O apóstolo Paulo fala, e essa semana até a gente estava compartilhando sobre isso, sobre desenvolver a nossa fé. Uhum. E podemos dizer que também podemos desenvolver a nossa esperança. Com certeza, com certeza. Então, é interessante nós olharmos, a palavra do Senhor também fala lá em Jeremias 17, que existem dois tipos de homens, né? Jeremias vai falando, olha, bendito é o homem que confia em Deus, que lança, é comparado a uma árvore que lança as suas raízes em direção do ribeiro. Né? É como o homem que confia em Deus. Mas maldito é o homem que lança a sua raiz na sua confiança, independe de homens. Depende do Então, seu braço, né? então nós podemos dizer que a esperança depende de onde nós estamos conectados. Exatamente. Então, a esperança, para nós que somos cristãos, né, nós vivemos num país cristão, com maioria cristã, a esperança é continuar acreditando naquele que fez a promessa. Então, é muito mais fácil manter a esperança quando eu sei quem é que fez a promessa. Quem fez a promessa não é qualquer um. Não é um tratante, é um mentiroso, tipo um velhaco que prometeu coisa agora. E fica difícil ter esperança. Mas quando eu sei que aquele que prometeu, que estaria comigo, que cuidaria da gente, que cuidaria da minha família, que na tempestade estaria ao meu lado, aquele que fez essas promessas é fiel, fica mais fácil de manter a esperança. É muito mais confortável continuar tendo esperança quando eu sei quem é que fez a promessa, quem é que prometeu, quem é que disse que eu poderia confiar nele, quem é que disse que estaria comigo todos os dias. Continuar confiando, né? Então Jesus prometeu isso. Então não disse, olha, nos dias bons, nas fases boas eu estarei com vocês. Mas se a coisa complicar, já não conte mais comigo. Não, ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, nesses momentos, nós podemos renovar a nossa esperança. Aquele que prometeu é fiel, ele vai cumprir. A minha esperança está viva. Eu lembrei de uma história que conta de um passeio, numa aviação. O avião estava passando por uma grande turbulência. E nos primeiros bancos daquele avião tinha um menino, bem tranquilo, lendo seu gibi, né, ali como uma criança, né? E o pessoal, todo mundo desesperado lá, o avião vai cair, a turbulência, e uma moça pergunta, você não está com medo? Nós estamos aí numa situação de pânico. E aquela criança, então, ela diz, olha, eu não estou com medo. O meu pai está no controle, meu pai é o piloto, né? Exatamente. A confiança daquela criança, como o pastor falou, você tem que saber o endereço da tua esperança. E o endereço da nossa esperança é em Jesus. É verdade. Ele prometeu que estaria conosco. E Ele está conosco. Eu achei interessante hoje, lendo algumas coisas, nos preparando para esse momento, que os médicos descobriram há anos já, e têm publicado cada vez mais, né, que a esperança, quando uma pessoa tem esperança, quando uma pessoa crê em Deus, ela tem a sua imunidade mais alta. Verdade. O seu corpo reage melhor a um tratamento, a uma terapia, a um medicamento, às vezes simples, há uma diferença gritante para uma pessoa que tem fé, que acredita em Deus, e uma pessoa que não tem. Né? Então é interessante isso. O senhor já passou por alguma experiência de saúde, como o senhor compartilhou, que a sua esperança em Deus fez toda a diferença? Com certeza. Com certeza. De poder confiar em Deus, dependendo de um milagre, e o milagre acontecer. Né?
Lembro de uns anos atrás que eu tinha um caroço aqui no lado do rosto. As pessoas que me conheciam, que comigo conviveram na época, inclusive estavam preocupados. Um médico, um amigo meu, estava preocupado, falou: o que é isso que você tem no seu rosto aí, pastor? Né? E eu estava assim, eu sabia que precisava ir ao médico, e já estava me planejando para fazer isso, estava postergando, porque eu estava preocupado com o que seria de fato aquele caroço. Uma coisa que foi surgindo, como se fosse um grão de feijão aí, e também estava por dentro, apenas uma parte saliente, e podia se notar que era uma parte interna também. E um certo dia eu estava assistindo um programa de TV, o pastor estava orando ali com as pessoas e falou: vou orar para os enfermos, você que está ali em casa, quero orar por você agora. Se você tem alguma enfermidade, confia que Jesus vai curar você. E coloque a mão aí onde está a sua enfermidade. Só eu na sala naquele momento, estava assistindo ali, pensei: por que não posso confiar? Por que Deus não pode fazer um milagre, pode retirar isso? Há pessoas talvez que possam achar isso engraçado, mas é um fato que aconteceu comigo. Eu coloquei a mão ali, coloquei o dedo em cima daquele caroço, daquele carocinho, e pedi a Deus que retirasse isso, que sarasse. E quando foi no segundo, no terceiro dia, nada aconteceu no momento, o caroço permaneceu ali, mas no segundo dia começou a descamar, aquilo saiu um tipo de uma pelezinha, e eu pensei: nossa, aconteceu alguma coisa aí, vai abrir isso. Eu fiquei curioso para saber o que é que teria ali dentro, ia sair o que dali. E eu sei que na manhã seguinte eu fui lavar o rosto, fazer a minha higiene pessoal, escovar o dente. Quando olhei no espelho, o caroço tinha sumido. Simplesmente desapareceu, nem sei mais de que lado da face que estava esse caroço. Questão de 3 dias. Então, isso é ter esperança. Verdade. E que está relacionado à nossa fé. Agora, sempre aconteceu isso? Não. Mas de vez em quando acontece um milagre. Então nós podemos manter viva a nossa esperança. Com certeza, Certo? manter viva a nossa esperança. É. Eu tenho certeza que você que está nos assistindo passou por vários momentos onde a tua esperança em Deus fez toda a diferença. A nossa esperança em Deus é o combustível para nós nos mantermos de pé. Porque é interessante nós olharmos para a Bíblia e ver que aqueles homens mais chegados que andaram com o próprio Jesus Cristo, eles passaram por muitas tempestades, né? Muitos momentos onde a própria igreja primitiva, no seu início ali, passou por muitas dificuldades, homens presos, homens que foram cortados, cerrados ao meio, mas que eles tinham uma esperança viva. Exatamente. A minha vida não acaba aqui. Aquele que prometeu, como o pastor falou, e não é um homem, não é um político, é Deus, o próprio Jesus prometeu. E isso manteve eles de pé, não é verdade? Exatamente. Então, nós olhamos aqui para a realidade, né, que nós estamos vivendo aqui com a pandemia. Muitas pessoas estão preocupadas, especialmente nesses últimos 2 dias, praticamente que dobrou, triplicou o número de pessoas que vieram a falecer em decorrência da doença. Então nós olhamos assim, não sabemos como é que vai ser o desfecho disso. Talvez a gente esteja apenas entrando nessa situação, mas seja lá o que for, Deus está no controle. Há um Deus que tem o controle de todas as coisas. E se Ele permitiu que acontecesse isso, certamente Ele tem uma mensagem, Ele tem um recado para a gente. E outra coisa interessante que nós podemos dizer, que depois disso, a gente vai sair muito mais fortalecido. Com certeza. Seremos muito mais fortalecidos em várias áreas, e especialmente na área da saúde, nós vamos sair muito mais fortalecidos. Então, é como quando a gente está num avião, está voando, e de repente está tudo bem lá, e de repente a aeromoça, o comissário de bordo, anuncia: olha, coloquem os cintos, apertem os cintos, porque nós vamos atravessar agora uma área de turbulência. Você pensa: não estou vendo turbulência nenhuma, não está dando nada. De repente, começa a tremer. Dá um tremorzinho no avião, e aquilo vai se intensificando, e dependendo da área de instabilidade, a coisa pode ficar muito tensa. Às vezes relâmpago na janela, e começa a balançar a aeronave, e mexer a bagagem. Você pensa: como é que vai terminar esse negócio aí? Mas uma coisa muito interessante, que o comissário de bordo, a aeromoça, diz assim: nós estamos atravessando uma área de turbulência. Vai passar. E daqui a pouco, assim como uma coisa se intensificou, começa a perder a intensidade, daqui a pouco volta a calmaria, e o sinal lá fica verde, você pode soltar o cinto novamente, e tudo vai outra vez à normalidade.
Então eu penso que nós, como nação, como humanidade, estamos atravessando esse momento. Com certeza. Talvez a coisa vai se intensificar, mas daqui a pouco vai começar a perder a força. Então aquilo que tiver ao nosso alcance, vamos continuar fazendo, né? Tudo que tiver ao nosso alcance, Com certeza. mas continuar confiando em Deus. Alguém está no controle dessa situação. Com certeza. O que o senhor faz, pastor, para nós terminar, nosso tempo está indo também, para encerrar, o que o senhor faz para manter a esperança? Para manter a esperança, como nós já falamos, se o senhor pudesse dar uma dica para a pessoa que está nos assistindo aí, como fazer nesses dias de isolamento social, nesses dias onde não se tem outro assunto, aonde a gente vai se fala nisso, mas o que fazer mesmo assim para manter a esperança viva? Eu vejo que esperança e fé, né, eu já mencionei isso, ela está ligada, está interligada. A fé com a esperança estão interligados. Então, um palito de fósforo é fogo. Uma pequena fagulha é fogo. Agora, vai depender de eu alimentar ou não aquele fogo. Se eu colocar Exatamente. combustível, vai aumentar. Se não colocar, vai perder a força. E a esperança é a mesma coisa. Então, nós não podemos imaginar que nós vamos aumentar a nossa esperança ou melhorar o nosso grau de esperança na nação, na nossa família, nas nossas finanças, na nossa empresa, nos nossos negócios, ficar o dia inteiro ouvindo coisa negativa. Isso não é combustível para alimentar a nossa esperança. Então, de repente, seria interessante para nós, eu estou fazendo isso, desconectar, desligar de coisas que não me trazem esperança. É como, voltando lá ao início do tema, né? O profeta disse, eu quero trazer à memória Exato. aquilo que pode me dar esperança. Então, onde é que eu posso encontrar? Na oração, em Deus, no meu momento de reflexão, de desligar, de desconectar, às vezes com as coisas aqui do sistema, e me conectar no mundo espiritual. No momento de reflexão, no momento de meditação, no momento de tranquilidade, ler um texto da palavra, da Bíblia Sagrada, do Evangelho, alguns textos, e me dedicar à oração. Aquilo é como um bálsamo, é como jogar um combustível na esperança, talvez que já está meio que diminuindo, se arrefecendo aquela esperança no meu coração, na minha memória. Mas quando eu coloco essas coisas, isso é como um combustível, reacende a nossa esperança. É. Então tá aí algumas dicas, né? Eu creio que você tem todo acesso à oração, à palavra de Deus. Nunca você teve tanta facilidade em ter várias versões de Bíblia em casa, devocionais, Verdade. né? Então, tá aí as dicas. Alimente a sua esperança. Se conecte, faça como Jeremias. Dá uma olhada para trás. Eu tenho certeza que Deus já te sustentou em várias situações da tua vida. Comece a pensar tudo aquilo que Deus já fez. Ele continua sendo o mesmo. Ele vai fazer de novo. Quero encerrar esse tempo aqui. Quero pedir que o pastor Wilson esteja orando conosco. E se você tem uma necessidade, nós queremos orar também, o pastor vai estar orando, talvez uma necessidade financeira, uma necessidade física, emocional, talvez você não está encontrando esperança em outras coisas. Se conecte em Deus, busque a esperança em Deus e Ele com certeza vai suprir você. O pastor nos conduz em oração. Amém. Amado Deus e Pai, nós estamos agradecidos porque mesmo em face dessa dificuldade que nós estamos atravessando, nós podemos confiar em Ti. Amém. No Senhor que criou todas as coisas, nós cremos nisso. Que o Senhor criou todas as coisas a partir do nada. E nada acontece fora do controle do Senhor. Então, eu quero pedir agora, meu Pai, com fé, com muito amor, pensando nos nossos ouvintes, os nossos espectadores, telespectadores daqui, perto daqui, na nossa cidade, na nossa região, aqueles que estão conectados com a gente, quem sabe, num outro país, mas vivendo situações de dificuldade. Ali onde a empresa talvez está fechada, onde os negócios estão, quem sabe, à beira da falência, há milhares de pessoas que perderam seu emprego, que lutam até pela sua sobrevivência para ganhar o seu pão. Que o Senhor entra com graça, com misericórdia. Nós te pedimos, poupa a nossa casa, poupa a nossa família, poupa os nossos filhos, Pai. Poupa a vida dos meus amigos. Eu quero te pedir, e creio que o Senhor ouve a nossa oração,
Porque nós pedimos com fé, com toda a humildade, em nome de Jesus, que verdadeiros milagres possam acontecer, que os céus se abram sobre essa casa, sobre essa família, sobre a vida desse meu amigo, minha amiga, que está nos assistindo agora, que quem sabe está meio desesperado, meio desesperançoso, que como um bálsamo, como um orvalho que cai lá fora, pudesse cair, refrescando e reativando novamente a esperança nesse coração, nessa casa, nessa família. Em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Quero agradecer, pastor Wilson, pela sua presença. Obrigado por nos dar esse privilégio aí. Um prazer muito grande. Que Deus abençoe aí os nossos ouvintes, os nossos espectadores. É a minha oração antes de chegar aqui, tá bom? Um abraço a todos aí. Obrigado a você, meu querido, meu amigo, meu irmão, que tem nos assistido, que tem compartilhado. Compartilhe essa live com pessoas que você sabe que estão precisando de uma dose de esperança. E continuamos aqui em Mercedes com os nossos cultos online ainda. Amanhã vamos ter uma live com os jovens às 20 horas na página da igreja. Domingo, culto 20 horas. Aqui em Mercedes é o culto ainda online, mas a nossa comunidade em Marechal vai estar com o culto presencial de manhã, 9 horas e 20 horas à noite. Lembrando que tem as restrições de idade, pessoas até 60 anos e maiores de 12 anos. Isso, Crianças chegando maiores. com a sua máscara, todo mundo com a máscara, temos o álcool gel, todas as coisas lá que fazem parte, né? Que são necessárias para esse momento. Vamos respeitar. Com certeza. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida. Tenha um excelente final de semana, em nome de Jesus.